O fato é que a Maria Valéria Rezende nunca errou, então todos os livros dela não apresentam defeitos. O vídeo pode acabar aqui. Mas não vai acabar porque eu tenho muita coisa pra falar sobre essa escritora que é uma das minhas preferidas da vida, então vem comigo que hoje tem mais um episódio do quadro Feito por Mulher. Se vocês perceberem uma oscilação na luz, vocês me desculpem, é o tempo aqui mesmo que eu uso a luz natural para gravar e tem sol, mas tem muitas nuvens, então as nuvens estão passando e a luz está mudando e vai acontecer isso provavelmente ao longo do vídeo, por favor relevem. Escolhi trazer nesse episódio essa escritora porque eu gosto demais dela e recentemente eu li um dos seus livros, na verdade eu terminei de ler ontem mesmo, um dia antes de gravar esse vídeo, e eu fiquei muito encantada com o que eu encontrei nesse livro e achei por bem reunir então tudo que eu já li sobre ela para comentar aqui com vocês. Mas antes de mais nada, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostar, se inscreva porque isso é muito importante. Deixa o joinha no vídeo e compartilha também com quem gosta de ler porque isso ajuda muito na divulgação do canal. Qual é a ideia do quadro Feito por Mulher? Eu apresento uma escritora que eu admiro e falo sobre as obras dela que eu já li, geralmente trazendo 3 livros aqui para apreciação, e também aponto ali as características que eu mais gosto na escrita dessa autora, aquilo que mais me motiva a ler alguém. Da Maria Valéria Rezende, então, eu já li 3 livros. Comecei lendo o 40 Dias, depois eu li o Outros Cantos e agora, por fim, li o Vasto Mundo, só que na verdade esse foi o primeiro livro publicado dela e isso é interessante porque eu fiz o caminho contrário, eu fui do mais recente ao mais antigo. E, bom, eu pretendo comentar um pouquinho sobre cada um deles com vocês, mas claro, sempre da perspectiva das minhas relações com os livros e não necessariamente de uma resenha, tá? Não esperem uma resenha aqui, esperem, isso sim, um reconhecimento do que eu senti durante as leituras. E bem, eu não me lembro quando foi que eu li pela primeira vez a Maria Valéria, talvez tenha sido no ano de 2015 ou 2016, mas eu lembro que esse livro foi uma indicação de alguém na internet, ou seja, eu não cheguei a Maria Valéria sozinha, alguém indicou esse livro e eu peguei pra ler. E embora eu não tenha me apaixonado pela Maria Valéria já nesse livro, eu gostei muito dessa experiência de leitura porque ela traz aqui uma história bem incomum, porque trata da vida de uma professora aposentada que vivia em João Pessoa, na Paraíba, e que é forçada pela sua filha a ir morar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, porque a filha acha que ela vai estar mais bem cuidada por ali, onde ela tá morando agora, e que pode dar mais atenção, né, pra mãe. Então, ela faz de tudo pra que essa mãe se mude pra Porto Alegre, só que quando ela chega lá, ela se vê meio que abandonada. A filha dá a ela um apartamento super bem equipado, e é tudo muito bonito, muito novo, muito fresco, mas ela sente muita falta da casa dela, que é normal, e também se sente meio sozinha, porque a filha trabalha tanto que não tem tempo de ficar ali visitando e passando horas com ela na companhia dela. E elas também não têm tanta intimidade assim. E nisso, essa senhora, que é a protagonista, descobre que um filho de uma amiga dela, de uma conhecida dela lá de João Pessoa, desapareceu em Porto Alegre e ela usa isso como um motivo pra viver, assim. Ela vai atrás desse cara, vai pra rua buscar nos lugares mais improváveis na tentativa de encontrar ou pelo menos ter alguma notícia dele pra repassar pra essa mulher que ficou lá na Paraíba. É claro que essa busca toda é mais uma desculpa, né? Mais uma motivação que ela inventa pra ter alguma coisa pra fazer, já que ela ficou ao léu, né, nessa cidade nova, estranha e diferente que é Porto Alegre pra ela. O que eu gosto dessa trama é que ela vai narrando como se fosse um diário mesmo. Ela tem um caderno comum com a Barbie na capa e ela traz isso e começa a anotar ali esse cotidiano, essas buscas, e fica num tom muito mais pessoal. Então aqui a gente tem esse drama que é mais individual mesmo. E ao mesmo tempo, essa coisa que eu acho legal de viagem, de deslocamento, de chegar numa cidade nova e tentar se locomover, né, nesses novos territórios. E ela vai para uma parte não muito bonita de Porto Alegre e passa por experiências que ela nunca tinha passado antes. E é sempre gostoso ver isso retratado na literatura, especialmente pela escrita da Maria Valéria Rezende, que é muito, muito bem feita. A parte mais legal para mim não é em si o drama familiar, mas essa busca que ela faz aí pela cidade, andando, se aventurando, sem conhecer ninguém e só indo atrás de informações do que dizem pra ela, das indicações, das pistas que dão. Acho que é tudo muito bem feito.
O segundo livro que eu li da Maria Valéria foi o Outros Cantos, e esse aqui sim me pegou por tudo, não só por uma característica. Nesse caso, eu gostei porque ela voltou o olhar para o interior do Brasil, usando, claro, como base muito da experiência pessoal dela, da escritora, que foi uma religiosa por muito tempo e que viveu fazendo esse tipo de trabalho missionário para educar crianças no interiorzão, assim, do país, e é por isso que ela foi parar na Paraíba. Então ela usa um pouco dessas memórias e ficcionaliza outras tantas coisas para contar alguns causos que ela viu, presenciou ou que ela sabe que existem, que estão por ali nessa realidade que é tão brasileira. Eu gosto muito da sensibilidade com que ela faz esses retratos. E não é uma coisa assim, um olhar externo de alguém que não tem a menor ideia do que está acontecendo e tá lá só como observador. Ela viveu com essas pessoas, ela conhece muito de perto essas vidas e a realidade que é bem dura para quem não tá nas grandes capitais do nosso país. Acho que aqui ela traz esse olhar para o povo que vive em pequenas vilas, que sofre a manipulação dos políticos, que só aparece em época de eleição. Ela volta esse olhar então para esse tipo de pessoa, para esses relacionamentos que acabam se fortalecendo ali de comunidade, já que eles não podem contar com nada mais além deles mesmos. De gente muito pobre que às vezes não tem o que comer e ainda assim compartilha aquele pedacinho de pão ou então aquela farinha com água que eles vão comendo, sabe? É um livro que mostra muito da realidade do Brasil e é por isso que eu gosto dele especialmente. Esse aqui sim me fisgou e eu comecei a dizer que eu estava apaixonada pela escrita da Maria Valéria Rezende. Fora tudo isso, ela tem sempre, ou quase sempre, esse ar de narrativa com marcas da oralidade, com marcas na própria linguagem, né? De vocabulário mesmo que ela traz desse interior, que eu gosto bastante. E sim, algumas repetições, sonoridades que em muitos aspectos me lembram o Marcelino Freire, especialmente no primeiro livro dela que eu já vou comentar aqui com vocês. Mas eu gostei muito desse Outros Cantos, ainda mais do que de 40 Dias. Acho que aqui a gente tem mais da essência da Maria Valéria exposta no texto. E por fim, então, quero comentar com vocês o último livro que eu li, que acabei ontem e fiquei realmente encantada, que é O Vasto Mundo. Se esses dois aqui podem ser classificados como romances, esse aqui tem uma pegada bem diferente, porque ele parece funcionar como contos. Cada capítulo parece um conto isolado, mas a gente percebe ao longo do livro que talvez a protagonista dessa história seja a cidade Farinhada, que é uma cidade fictícia do Nordeste brasileiro, que se parece com muitas outras que a gente sabe que existem, e que nesse caso tem figuras muito importantes, quase arquetípicas desse Brasil interiorano que a gente está falando aí ao longo desse vídeo. E a cada capítulo ela traz a história de uma dessas pessoas relacionada a essa cidadezinha, essa vila, não chega nem a ser cidade, é um vilarejo que parece ser um distrito de uma cidadezinha. Então a gente tem a história de um cara que é sapateiro, de uma outra mulher que herdou umas terras e comanda tudo e meio que organiza a região, a história de um menino que se criou com a avó e que é amigo de todo mundo, embora não fale muito, a história de uma moça muito bonita que foi obrigada a se casar. Essas coisas que são tão conhecidas do nosso imaginário e que geralmente não estão retratadas nos livros, porque os livros pretendem sempre falar, ou quase sempre, de coisas importantes, coisas grandiosas ou uma situação muito absurda, algo muito fora do comum. Aqui a gente tem o comum, que muitas vezes a gente não gostaria que fosse comum, tipo assassinatos encomendados, bala perdida, politicagem, mas que a gente sabe que na verdade acontece aí todo dia. Esse foi o primeiro livro da Maria Valéria publicado e ela revisou para publicar essa nova edição, que foi de 2015, e a gente nota aqui tudo aquilo que eu gosto nela, que é a escrita muito fluida, a prosa gostosa, é como se a gente estivesse ouvindo alguém contar uma história, e aquela oralidade que eu tanto gosto aqui, muito forte, tão forte que me parece bastante a oralidade que o Marcelino Freire usa, a sonoridade que ele usa nos seus textos. Tem um capítulo aqui que eu destaquei todo um parágrafo porque eu me lembrei direto do Marcelino e eu acho que eles dialogam muito bem. O Marcelino é nordestino também e ele me faz rir durante a leitura, e nesse livro a Maria Valéria também me fez rir bastante pelas crendices populares, por tudo o que a gente reconhece como nosso, cultural nosso, ainda que eu viva aqui no sul do país, muito reconheci nessas páginas, e eu acho que ela faz tudo muito bem feito. Quando existe um personagem que é criança, a prosa muda um pouquinho. Quando existe uma senhora, a prosa também já tem um outro estilo. E quando se trata de um doutor que vem da cidade querendo modificar ali o vilarejo, a prosa também já é um pouquinho mais rebuscada. Então ela vai acompanhando todos esses personagens. Eu tô me detendo mais a falar sobre esse livro porque realmente é o que eu mais gostei. E vejam só, é o primeiro
primeiro livro dela. E isso prova pra mim que a Maria Valéria não erra. Se errou, eu nunca nem vi. Porque, cara, que livro bom, que livro gostoso. Esse livro tava na minha lista de desejados desde 2016. E pela primeira vez baixou de preço e eu acabei comprando, me dando de presente, porque eu sabia que eu ia gostar muito, que ele ia ser reconfortante, e foi. Eu li em 2 sentadas, mas não porque a prosa dela seja superficial, mas porque envolve mesmo a gente. Afetivamente envolve. Esse livro foi como um abraço. Ainda que ele traga alguns temas pesados, porque sempre tem realidades muito duras quando a gente olha pro interior do Brasil, de muita precariedade, de muita pobreza, ainda assim ela consegue fazer esse jogo, contar isso de uma forma leve. Claro, existem alguns capítulos que são mais pesados que os outros, mas eu vi beleza em ambos os modos, porque ela consegue fazer isso de uma forma bonita, especialmente focando nas qualidades humanas ali, e eu fiquei absolutamente encantada com esse livro. Me ganhou total, já se tornou um dos favoritos da vida. E para contextualizar, eu vou ler só um trechinho que abre a primeira parte. Ele é dividido em 3 partes: a Voz do Chão 1, a Voz do Chão 2 e a Voz do Chão 3. E, enfim, na Voz do Chão 1 já começa com uma epígrafe do Carlos Drummond de Andrade, que é de um verso dele, se não estou enganada, que diz: tantos pisam esse chão que ele talvez um dia se humanize. E aí, nessa primeira página, eu achei lindíssimo o que ela fala. Essa narradora que tá contando todas as histórias, né, que interliga todas as histórias, que vive aí nessa cidade fictícia de Farinhada, e que comenta: eu os conheço a todos. Reconheço-os pelas pisadas e por elas sei de seus humores, de seus sentimentos, de suas urgências, preguiças, de seu contentamento ou aflição. Sei de sua grandeza e mesquinhez. Leio seus passos quando apenas roçam minhas lajes em corridas alegres de pés pequenos ou quando me oprimem com o peso de vidas inteiras. Foi o seu tropel incessante que me despertou do meu sono de pedra. Só eu os conheço a todos porque só eu estou sempre neles como eles estão em mim. Eles me criaram e agora eu os crio. Quero-os como são porque quando eles deixarem de ser, tampouco eu serei. Não os posso fazer como eu os quisera, sempre formosos, felizes, generosos e livres, mas como mãe os crio, tais quais me vieram, acolho-os. Sou seu chão, vejo tudo e não os julgo. Sei apenas que são humanos e me comovem. Pela linguagem de seus pés, vou desenleando suas histórias uma a uma. Vivem eles mesmos, a vida toda, a narrar-se, passado, presente e futuro. Meus ouvidos de terra, pedra e cal ouvem e aprendo. Creio ter compreendido que nisto consiste os serem humanos, em poderem ser narrados, cada um deles, como uma história. Se depois desse trecho vocês não ficaram instigados a ler esse livro, eu não sei mais o que eu posso fazer por vocês, além de recomendar fortemente que, se tiverem que escolher, tem outros cantos, tem 40 dias, mas assim, se for para escolher só um, começa por esse. Talvez seja o mais afetuoso possível, se é que eu posso julgar isso, já que todos me encantam de alguma forma, mas esse aqui é aquele que vai reconfortar. Ainda que fale de algumas coisas tristes, a gente reconhece esses seres humanos que ela tá falando aqui no começo. Eles têm voz, eles aparecem, eles se mostram ao mundo e eu acho que eles têm muito a dizer. Por hoje é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do quadro Feito por Mulher. Aqui tem autora de qualidade e eu fico muito feliz de poder indicar essas mulheres pra vocês. Comenta aqui embaixo se já leu alguma coisa da Maria Valéria Rezende, se ficou com vontade de ler, eu vou adorar saber o que vocês pensam sobre essa autora. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.